Boa tarde, passando para deixar aqui uma reflexão. E é interessante como o Espírito Santo fala com cada um de um jeito. E ainda há pouco nós estávamos pensando aqui sobre inteligência artificial, e eu quero dizer que eu não sou contra o uso da tecnologia, eu não sou contra o uso da inteligência artificial, mas desde que essa inteligência seja usada para o benefício da humanidade. E quando a gente pensa em tecnologia humana, em tecnologia artificial, eu fico pensando nos textos da Palavra de Deus, que são milenares, textos que foram escritos há muitos anos atrás. E mesmo que o ser humano ele possa avançar em tecnologia e essa tecnologia sirva em favor da humanidade, nós jamais poderemos esquecer de pensar, de lembrar e ter em primeiro lugar a inteligência que parte da sabedoria eterna que vem de Deus. E Deus ele já sabia de que isso tudo que nós estamos vivendo hoje iria acontecer. São tolas as pessoas que acham que os homens são o máximo, porque inventaram a tal da inteligência artificial e pensam que isso é grande coisa. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos um Deus imortal, nós vemos um Deus que habita a eternidade, ele não tem começo de dias nem fim de dias, ele é o alfa e ele é o ômega. Todas as coisas foram feitas por ele por si só existe, ele não foi criado por nenhum ser. Aí chegam os seres humanos e querem colocar num pedestal aquilo que não cabe a ser humano algum. E o próprio Deus, ele disse na sua palavra que a glória dele ele não divide com ninguém. Então, alguns textos saltaram aos meus pensamentos nessa tarde que eu gostaria de compartilhar com aqueles que estarão nos assistindo ou que queiram compartilhar com outros, eu não sei. Eu só quero deixar bem claro que tudo acontece aqui na humanidade com a permissão de Deus. E tudo que está acontecendo em termos de avanço da tecnologia, há muitos anos nós já falávamos sobre o que está acontecendo hoje. Para as pessoas que não nos conhecem, nós sempre fomos de dar estudos bíblicos. E no ano de 1995, eu estava morando em Cabo Frio, participava como membro de uma igreja evangélica lá naquela cidade. E eu falava sobre o tempo que chegaria, que nós vivemos hoje, onde os telefones eles seriam usados para tudo. E hoje o telefone substituiu vários outros equipamentos. Substituiu o rádio, substituiu a TV, substituiu o relógio, o celular substituiu a câmera, o celular substituiu as gravadoras, as filmadoras. Então, nós já vemos essa tecnologia sendo predita na palavra de Deus muitos e muitos anos antes do nascimento de Jesus, ou seja, há mais de 3.000 anos atrás, 4.000 anos, Deus já falava através dos seus profetas aquilo que iria acontecer no futuro. Então, nada nos espanta. Não é? Surgiu uma grande polêmica quando nós vimos sobre a clonagem da ovelha Dolly, e eu vou dizer uma coisa, se houver algum médico aí me assistindo ou que venha me assistir, pode me corrigir. Os médicos, a medicina hoje tem capacidade para fazer um clone humano. Eles só não fazem por causa da ética que existe no meio da medicina. Quem foi capaz de fazer um clone de um animal pode perfeitamente fazer um clone humano. Mas Deus também, ele dá limites aos homens. E existe um código de éticas. Por conta disso, eu creio que ainda não aconteceu. Mas é bem provável que no futuro bem próximo isso ocorra. Por quê? Já está escrito na palavra de Deus e a gente lê aqui no livro do profeta Daniel, quando Deus dá a ele, Daniel, há muitos e muitos anos passados,
Antes de Jesus ter nascido, Deus já havia dito a Daniel as coisas que haveriam de acontecer no futuro. E ele fala sobre o tempo das guerras que nós estamos vivendo hoje. Ele fala sobre o fato de Miguel, o arcanjo Miguel, o chefe do seu exército, ter que sair para pelejar pelo seu povo Israel, coisas no futuro. E ele fala sobre a ressurreição daqueles que creem no seu nome, e isso está registrado no capítulo 12 de Daniel, quando ele diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o arcanjo Miguel, o grande príncipe, ele é o chefe do principado celestial, ele é o chefe dos anjos de Deus. Ele se levanta a favor dos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação daquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Fala sobre os tempos de angústias que os seres humanos iriam viver no futuro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o nojo eterno. Tem coisas que às vezes a gente fala que as pessoas não gostam de ouvir. As pessoas que não leem a Bíblia, as pessoas que não creem naquilo que está escrito, as pessoas que não gostam de ouvir a verdade, é claro que elas vão fugir desse texto. É claro que se a gente começar a fazer uma pregação falando das coisas do livro de Apocalipse, e que por sinal já estão acontecendo, e outro dia nós estávamos comentando com uma pessoa sobre esse fogo em Hollywood, fogo na Flórida, vários lugares sofrendo com queimadas. E o apóstolo Pedro, ele disse já no Novo Testamento que os elementos da terra ardendo em fogo se desfarão. Deus prometeu que nunca mais a terra seria destruída com água. E para isso ele fez uma aliança com Noé. E então colocou o símbolo da aliança, que é o arco-íris. E todas as vezes que chove muito, nós vemos o arco-íris no céu. Isso é para lembrar ao homem que Deus nunca mais vai destruir a terra com água. Mas Pedro diz que os elementos da terra ardendo em fogo se desfarão. E a gente sabe como que a humanidade toda está sofrendo hoje com o calor intenso. E essas queimadas provavelmente são provenientes desse calor, onde os elementos eles pegam fogo, eles acendem com muita facilidade e se espalha. Então muitas coisas estão acontecendo, mas que já tinham sido preditas na palavra de Deus, e ainda tem pessoas que não acreditam naquilo que está escrito. E algo que Deus tem falado ao nosso coração é o seguinte: pregue a verdade, quer ouçam, quer deixe de ouvir, mas nós temos que falar aquilo que está escrito. E ele continua dizendo então aqui para Daniel: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Aqueles que ensinam a justiça de Deus nesse tempo de catástrofe, nesse tempo de injustiça, onde pessoas de mau caráter usam sim da tecnologia, usam sim das ferramentas disponibilizadas que deveriam ser usadas para o bem, para fazerem mal aos seres humanos, para fazerem mal a outras pessoas. Nós, como servos de Deus, devemos brilhar como as estrelas brilham no firmamento. E se nós pregamos a justiça, se nós anunciamos a justiça de Deus, e o ano aceitável do Senhor, que é o que nós temos vivido, nós vamos brilhar. E isso eu não estou falando de mim, eu não estou falando de algumas pessoas específicas, mas nesse tempo eu digo que Deus tem levantado os pregadores no telhado, que Jesus disse que seriam os pregadores da última hora. Esses estão resplandecendo. Isso não é próprio de uma pessoa, não é próprio de uma igreja, mas é próprio de todos aqueles que estão revestidos do poder e da unção
de Deus. E o mais interessante, como nós temos conversado por esses dias com algumas amigas nossas, é que poucas pessoas estão usando as redes sociais para falarem da justiça de Deus que está para ser derramada sobre a face da humanidade. Falta muito pouco. Se nós formos olhar para o livro de Apocalipse, nós estamos já no período da sexta trombeta do juízo de Deus, e falta apenas o toque da última trombeta para Jesus descer e acabar com tudo que os seres humanos estão fazendo aqui na Terra, porque, sinceramente, eu acredito que não existe mais como avançar em tecnologia além daquilo que nós estamos vendo. Já há muitos anos atrás, eu lia numa revista que eu gosto muito, chamada Da Meia-Noite, onde eles falavam sobre o uso da nanotecnologia, que, se eu não me engano, é a milésima parte de um micron, né? É a milésima parte de uma molécula, alguma coisa assim. É dividido em milhões de partículas, a menor partícula dividida em milhões. E já era possível, há muitos anos atrás, creio que há uns 10 anos atrás, era possível a gente ter uma Bíblia do tamanho de um grão de arroz, com todo o conteúdo que nós temos hoje numa Bíblia de papel de 66 livros. Então já era algo que estava muito avançado. E cada dia que passa, a tecnologia vai avançando mais e mais. E cabe a nós, como servos de Deus e pregoeiros da verdade, anunciar aquilo que está escrito na palavra da verdade, porque estão iludidos. Muitas pessoas estão iludidas, né? Tem pessoas que de ano em ano trocam de celular de seis meses, sei lá quanto tempo, porque já se acha esperto demais, muito inteligente, e fala que seu celular, seu aparelho está ultrapassado. Então vão nessa ganância de cada vez mais estarem se atualizando, sem se darem conta de que elas estão fazendo parte de um contexto bíblico, de um contexto profético, que não é tão bom assim, e que já estava escrito na palavra de Deus. E aqui no livro de Daniel, no capítulo 12, continua sendo dito então para Daniel: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, como o sol ao meio-dia. E os que esperam no Senhor, para eles vai nascer o sol da justiça. E nós, como estrelas, nós, como luz do mundo, devemos resplandecer em meio às trevas, e essas trevas onde muitas pessoas estão submersas, sem se darem conta que estão sendo enganadas, estão sendo seduzidas e trapaceadas pelo príncipe das trevas, que usa de todos os meios e de todos os recursos para afastar as pessoas de Deus. E muita gente fica horas e horas e horas dentro de uma rede social, mas se você perguntar coisas essenciais da palavra de Deus, elas não saberão dizer. E por ignorância, acabam se levantando contra aqueles que estão pregando a palavra da verdade, aqueles que conhecem de fato as escrituras e o poder de Deus. Por quê? A tecnologia tem sido uma distração muito grande para as pessoas que não têm raiz. E esse tempo da execução do juízo de Deus sobre a face da terra vai pegar muita gente de surpresa. E olha só o que já foi dito para Daniel. E tu, Daniel, no versículo 4, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Num tempo onde não havia avião, num tempo em que sequer ousava que um ser humano
pudesse voar. Já nesse tempo profético, Deus já prometeu que aqueles que são seus, que são do povo de Israel, voltariam para a sua terra, de onde eles foram expulsos, eles foram exilados. Deus disse que nas asas das aves ele traria o seu povo de novo para a sua própria terra. Então, uns correrão de um lado para o outro. A facilidade com que se vai hoje daqui no Japão através do avião é algo estarrecedor. Na Europa, aqueles trens velozes, né, onde as pessoas se deslocam com muita facilidade de um lugar para outro, é a palavra de Deus se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas a gente entra e sai. Eu digo isso por experiência, porque pela misericórdia de Deus nós conhecemos várias igrejas, várias denominações, vários credos, e nós não ouvimos as pessoas pregando sobre essas coisas. Isso não dá ibope, isso não enche igreja, isso não dá dinheiro e isso não dá recurso, porque essa é a palavra da verdade e as pessoas não querem ouvir as palavras da verdade, as pessoas preferem ficar na mentira. Mas nós temos um compromisso com a verdade e nós vamos pregar a palavra da verdade até o fim. Ele diz: muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Já estava sendo dito muito antes do nascimento de Jesus. Foi dito para Daniel: a ciência se multiplicará. Hoje nós vemos aí no meio da medicina cirurgias que são realizadas sem que o médico coloque a mão, sem que tenha interferência humana, é tudo computadorizado. Hoje em dia já é capaz de uma pessoa com morte cerebral ficar muito tempo ali com seu coração funcionando por meios artificiais. O que é isso? A ciência se multiplicando. Mas aí eu pergunto para você, o que você prefere? A quem você dá ouvido? A inteligência artificial? Você prefere seguir o rumo e os caminhos da tecnologia, ou você prefere ficar dependente da sabedoria de Deus, daquele que não foi criado e não foi feito por ninguém? Ele fez tudo, ele criou todas as coisas, mas Deus é eterno e ele habita a eternidade. Deus é autossuficiente, ele não precisou de ninguém para criá-lo. E há um texto no Novo Testamento que diz que quem foi seu conselheiro, ou quem conheceu a mente do Senhor. Então, as coisas que são passadas para nós pela sabedoria de Deus, pela inteligência que vem do alto, não existe robô, não existe tecnologia humana capaz de substituir. E se existe um texto que eu amo, onde Deus questiona com o seu ser humano a respeito da capacidade dele, isso está escrito no livro de Jó, que passou por alguns transtornos, passou por várias tribulações, e ele questiona a Deus a sua integridade, a sua fidelidade, e a Bíblia fala que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Então ele é questionado por seus amigos, e depois ele questiona a Deus, e Deus dá a resposta. Deus é aquele que não deixa ninguém sem resposta. Até o homem mais sábio da história da humanidade, até os grandes aí da tecnologia, da informação, até os inventores das tecnologias humanas, das inteligências artificiais, porque são vários mecanismos hoje, Deus tem resposta até para esses que se acham muita coisa, porque Deus não pensa como o homem pensa. A mentalidade do homem é limitada, muito limitada diante da grandeza de Deus. E vem alguém e se acha o máximo, o bam, porque domina todas as técnicas, porque domina todas as teorias, porque domina todos os conhecimentos da área da tecnologia. Eu pergunto, o que você quer? O que você prefere? A inteligência artificial ou a
inteligência dada pelo Espírito Santo de Deus. Porque existem dons que foram dispensados aos seres humanos. Um exemplo de um dom espiritual dado ao ser humano, que muitas pessoas não têm conhecimento, é o dom da palavra, da sabedoria e do conhecimento. São essas pessoas que têm os dons de revelação, que sabem coisas que ser humano algum pensou. Coisas que não passaram pela mente humana, coisas que não passam pela explicação da física, da metafísica, da física quântica, coisas que não passam pelo entendimento de espiritualidade nenhuma. Não passa, porque as coisas de Deus, elas não são entendidas com o cérebro humano. As coisas de Deus não podem ser explicadas pela sabedoria humana. Por vezes nós nos sentimos verdadeiros, eu brinco, verdadeiros ETs, extraterrestres. Por quê? As pessoas estão acostumadas a agirem no natural, as pessoas estão acostumadas a compreenderem aquilo que a sua mente humana falha pode compreender. Tudo que sai da compreensão humana já dá um nó terrível na cabeça das pessoas, simplesmente porque elas não leem a Bíblia. E isso não é porque um ou outro que tem esse dom é melhor, é especial, é o queridinho do papai. Não, está disponível para todos, mas os dons são repartidos a cada um segundo a vontade de Deus. Então tem dons que é Deus quem escolhe, Deus quem fala, esse eu vou dar esse dom, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, dons espirituais com pessoas de mau caráter só faz estrago dentro das igrejas. Imagina uma pessoa mau caráter com um dom da palavra da sabedoria e do conhecimento de Deus. Se uma pessoa com uma sabedoria humana já é capaz de manipular outras pessoas, vocês imaginam alguém que seja dotado dessa sabedoria, dessa capacidade e desse dom espiritual que transcende a qualquer sabedoria humana ou a qualquer inteligência humana que você possa conhecer, ouvir a conhecer, ou ainda tecnologia que ainda não existiu, porque Deus é Deus, Ele é eterno e tudo vem dele. Até a sabedoria dada aos homens vem de Deus. A sabedoria dada aos cientistas, eles só fizeram o que eles fizeram, eles só descobriram o que eles descobriram, porque eles usaram aquilo que Deus havia colocado dentro deles, que é a capacidade intelectual de entender e de fazer coisas que não são normais para outros seres humanos. E isso também acontece no meio espiritual. Pessoas que são dotadas de dons dados pelo Espírito Santo de Deus para um propósito, mas fiquem sabendo que Deus jamais vai colocar esse dom da revelação, a palavra da sabedoria e do conhecimento em pessoas com mau caráter, porque elas vão desviar, vão manipular, vão fazer das pessoas um negócio a fim de tirarem dinheiro delas, e aí vão viver o que está escrito também na palavra de Deus, que fala que nos últimos dias se levantariam mestres falsos e falsos profetas, que por amor ao dinheiro fariam das ovelhas um grande negócio. Estamos ou não estamos vivendo esse tempo? Mas você vai ver algum pastor, você vai ver algum líder pregar isso dentro dos púlpitos? Não, porque eles vão perder ovelhas, porque eles vão perder dinheiro, e eu digo ainda mais, vão perder a salvação e vão levar muitos para a perdição do pecado, para a perdição do inferno, que é muito mais real do que as pessoas possam imaginar. E teve um homem, Jó, que por se achar muita coisa, por se achar o elo da perfeição, porque o próprio Deus disse a respeito dele, ele é perfeito, ele é reto, ele é sincero, ele se desvia do mal, e ele me teme. Ele temia a Deus, mas ele, em muitos momentos, ele questiona a Deus. E quando Jó passou por alguns sofrimentos, muitos não falam sobre isso,
Muitos só falam de Jó, enaltecendo a pessoa e as características de Jó. Mas eu tenho duas coisas que, olhando para a história de Jó, eu analisei e eu tiro como ponto negativo. Primeiro ponto negativo da vida de Jó. A Bíblia fala que ele fazia sacrifício pelos seus filhos e fazia sacrifício de tal forma que até pelos pecados que seus filhos ainda não tinham cometido, Jó sacrificava. Ou seja, ele fazia aquilo que não era para ele fazer. E ele tomava a responsabilidade que deveria dos seus filhos e jogava nas suas costas. Ele não poderia ter feito isso. Porque diante de Deus a nossa responsabilidade é individual. A nossa responsabilidade diante de Deus não pode ser familiar. Nossos filhos darão conta da vida deles a Deus, nós daremos conta da nossa vida a Deus, principalmente da nossa comunhão e da nossa intimidade com Deus. Então Jó, naquele sentimento de estar preocupado com a atitude dos filhos dele, queria fazer pelos filhos dele, tomar um posicionamento pelos filhos que não era dele, era dos seus filhos. E ele acabou perdendo os seus filhos. Todos eles morreram no mesmo dia. Ele perdeu os seus filhos. E aí fica ele e a sua esposa, que manda ele amaldiçoar Deus e morrer. Mas ele, por um tempo, ele se lança sobre terra, ele se prostra e ele adora. Mas quando ele começa a ser acusado pelos seus amigos, aí a posição de Jó já muda. A opinião de Jó já muda, ele já começa a questionar Deus a partir do momento em que as pessoas começaram a questionar por que Deus tinha feito aquilo na vida dele. Até então, Jó lançava sobre terra e adorava. E ele dizia: nu saí do ventre da minha mãe e nu eu tornarei para lá. Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas quando pessoas começam a questionar a fé dele, começam a questionar as perdas que ele teve, chega um ponto em que Jó amaldiçoa. Olha, outro ponto negativo da vida de Jó, que não era o tal, como todo mundo fala. Ele chega a amaldiçoar o dia que ele nasceu, e ele diz: maldito o dia em que eu nasci e em que minha mãe me trouxe à luz a este mundo. Ele começa a questionar por que ele nasceu, por que ele estava passando por aquilo. Mas enquanto Jó tinha de tudo, ele não questionava a vida dele. Ele tinha de tudo. Mas quando ele foi questionado pelos seus amigos tudo que ele havia perdido, então ele vai questionar Deus a ponto de amaldiçoar o dia que ele nasceu. Ele foi confrontado por seus amigos e ele também não gostou disso, quando ele foi confrontado por seus amigos. E a partir daí ele começa a questionar então a sabedoria e a inteligência de Deus. E louvado seja Deus, que o nosso Deus é o dono de toda a ciência, de toda a sabedoria e de todo o poder. E para pessoas que se acham muito inteligentes, muito questionadoras, que se acham cheias de conhecimento humano, Deus dá as mesmas respostas que ele deu para Jó. E aqui no capítulo 38 de Jó, Deus dá a resposta. E essa resposta ele também dá para todos os que se acham muita coisa. E então, depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, Deus fala como quer, da maneira que ele quiser, e ele usa também o que ele quiser. E eu costumo dizer que Deus usa até um animal, se ele quiser falar com a gente, assim como ele usou a mula de Balaão empacada para que o profeta não morresse. Para ele não ir adiante, para não fazer aquilo que não vinha da parte de Deus, Deus colocou a mula e foi preciso Deus abrir a boca da mula para falar com o profeta que não ouviu a voz de Deus. E tem muita gente que está igual mula. É preciso Deus usar um animal para falar com essa pessoa, para que ele não seja morto, para que ele não faça o que é contrário à vontade de Deus. E aqui nós vemos Deus falando com Jó
através de um redemoinho. Então eu digo, Deus não fala só através da Bíblia, Deus não fala com a gente através das pessoas, Deus não fala só através de profetas, Deus falando com ele através de um fenômeno da natureza. E quantos fenômenos da natureza Deus vai precisar permitir vir sobre longe dos caminhos do Senhor? Então aqui Deus falou com Jó através de um redemoinho. Eu penso que houve naquele momento um vento ali girando em redor dele, e do meio daquele redemoinho sai então a voz de Deus falando com Jó. E Deus pergunta para ele: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? É como se Deus dissesse para Jó o seguinte: você é um matuto, você está sendo um tolo, tentando esconder os meus conselhos, tentando ocultar a minha sabedoria com palavras sem conhecimento. É Deus falando para ele: Jó, você não sabe o que você está falando. Jó, você não sabe a baboseira que você está dizendo. Eu brinco com algumas pessoas e eu digo, quando elas falam que não deveriam falar, eu digo assim: fulano perdeu uma bela oportunidade de ficar calado. Tem muitas pessoas perdendo a oportunidade de ficarem calados por não conhecerem a Bíblia e saírem falando cada asneira, cada baboseira. E ainda tem um monte de seguidores na internet. Começa a falar o ribachaia, ribamaia lá, os dons espirituais. Não estou criticando, até porque eu tenho dons espirituais também. Mas qualquer um que começa a falar a língua estranha já tem um monte atrás dele, né? Eu costumo dizer que são os amuletos. Muitas pessoas procurando em profetas, homens e mulheres de Deus, seus amuletos, mas não vão procurar em Deus. E se você vai procurar em homens respostas para a sua vida, você vai ter muito desgosto, porque muitas vezes os homens falam palavras sem conhecimento algum. E Deus continua dizendo para Jó: agora, olha só, cinge os teus lombos como homem, seja homem. Para de agir como criança, se posiciona, coloca as tuas roupas, se veste como homem, tem a postura de homem, e perguntar-te-ei, e tu vai me ensinar. Você está achando que você é muita coisa, Jó? Toma a tua posição de homem, vem falar comigo como homem. Eu quero ver como você vai se comportar diante de mim. É isso que Deus está falando para Jó quando ele se acha o bambambam e o tal da história. Vem e fala comigo, pergunta a mim como homem. Vem me ensinar. Ensina para Deus o que ele deve fazer. Quantas pessoas na sua ignorância, e eu já acompanhei uma pessoa, e eu estava passando por um tempo na casa dela, no apartamento dela, onde eu a vi fazendo uma oração, e essa pessoa é judia, descendente dos judeus, e eu um dia falei para ela: você é igualzinho o teu povo. Por isso que Deus chamava o povo de Israel de um povo de dura cerviz, né? Eu costumo explicar que é um povo que não abaixa a cabeça. É um povo de dura cerviz, é um povo que não se humilha, é um povo que não reconhece os seus erros, as suas fraquezas, os seus fracassos. É um povo que não reconhece o que está fazendo de errado diante de Deus e diante da sociedade. Mas Deus aqui desafia ele: eu vou te perguntar e eu quero ver se você me ensina. E nesse dia, essa mulher judia da qual estou falando, eu estava deitada descansando no quarto e ela na sala querendo que Deus desse resposta a ela através da minha vida. Eu falei para ela: só ninguém me manda e ninguém manda na boca de Deus. Eu vou te falar alguma coisa da parte de Deus, se Deus mandar eu falar. Se Deus não mandar eu falar, eu não vou falar nada, porque eu não vou falar da minha carne para te agradar, porque o meu compromisso não é contigo, o meu compromisso é com Deus, e eu tenho responsabilidade espiritual com aquilo que sai da minha boca. Se Deus estiver falando através da minha boca, vai se cumprir, mas se for a minha carne, você vai me detonar, porque nada vai se cumprir. E eu escutei essa mulher dizendo para Deus o seguinte: você quer, Deus, Senhor, que eu vá
cair no céu, desentupir os teus ouvidos para que você ouça aquilo que eu estou te pedindo, se eu parar para contar para vocês o que aconteceu, é de estarrecer. Naquela mesma hora, o Espírito Santo mandou que eu saísse do quarto que eu estava. E eu fui até ela e eu falei aquilo que Deus mandou que eu falasse para ela naquela tarde. E o Espírito Santo mandou dizer para ela: quem é você para determinar a resposta que eu tenho que dar na tua vida? E quem é você para querer que eu te responda no teu tempo? Por causa dessa tua arrogância, dessa tua prepotência, você vai ficar 3 dias como animal e você vai ficar sem comer e nem beber, para que você entenda que você é ser humano e você não manda no Altíssimo, no Todo-Poderoso, e você tem que aprender a submeter a tua vida à vontade dele. E eu naquele dia fiquei muito espantada e eu fiquei apavorada, porque foi com tamanha autoridade, não vinda de mim, como as pessoas dizem, não foi arrogância da minha parte, foi autoridade do Espírito Santo de Deus, porque as pessoas que me conhecem sabem que eu sou mansa, sabem que eu sou uma pessoa dócil, eu não sou de atacar ninguém, eu não sou de ficar xingando ninguém, eu não sou de maltratar as pessoas, mas quando uma palavra vem da parte de Deus para o nosso coração, para sair na nossa boca, para a vida de alguém, ela vai ser entregue do jeito que veio. E naquele dia Deus entregou para aquela mulher judia a palavra da verdade. Quem é o homem para questionar Deus? Quem é o homem para ensinar a Deus aquilo que Deus deve fazer? Quem é o ser humano para dizer: Senhor, tu faz isso, Senhor, tu faz aquilo, Senhor, faz aquilo outro, Senhor, não toma essa direção, Senhor, não dá aquilo? Nós não somos nada. Deus é Deus e como Deus, ele faz o que ele quer. Nós devemos apenas dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade. Naquele dia eu vi a arrogância daquela mulher e depois ela reconheceu o quanto ela precisava mudar diante de Deus as suas atitudes. E é mais ou menos isso que Jó, ele está passando aqui nesse diálogo tete a tete com Deus. A melhor coisa que tem é quando nós estamos face a face com Deus. E toda pessoa que fica face a face com Deus, ela vai ser confrontada. Vai ser confrontada. Todos os que ficaram face a face com Deus foram confrontados, porque Deus queria que eles mudassem. Quando nós precisamos mudar na nossa postura e na nossa vida com Deus, é inevitável o confronto. E Deus está aqui então confrontando a Jó, que se achava muito inteligente. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Se você é inteligente, me fala. Como é que a terra foi formada? Como é que eu criei os elementos da terra? Como é que eu fiz do nada existir tudo? Você não é inteligente? Então me fala. Me fala, porque eu quero ouvir. Isso o próprio Deus confrontando a Jó, que se achava o tal. Se tens inteligência, você me fala. E é por isso que eu coloquei esse título. O que você prefere, inteligência humana ou inteligência de Deus? Inteligência artificial criada pelo homem ou a inteligência milenar, a inteligência eterna que vem da parte do Deus eterno? Porque ele criou tudo do nada. Do nada foi criado. E onde estava Jó quando Deus estava criando os céus, a terra, o mar e tudo mais que existe hoje diante de nós? Quem lhes pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Quem fez as medidas da terra? Quem colocou as medidas da terra? Será que você sabe? Deus perguntou para Jó. Hoje a gente sabe que é possível, através de estudos que foram feitos, saber exatamente a medida da terra, saber os ângulos da terra, saber com quase que exatidão
né? Algumas coisas dos elementos da terra, do magma terrestre, é possível. Mas onde estávamos nós quando Deus fez tudo isso? O ser infinito em inteligência e em sabedoria. Então tem muitas coisas aqui na terra da sabedoria humana que nós não sabemos mesmo, mas nós conhecemos o Deus da sabedoria e da inteligência infinita e eterna. E esse Deus, ele continua questionando esse homem que se achava inteligente. Onde é que estavas tu, né? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Deus falando aqui da criação dos anjos. Onde Jó estava quando os anjos foram criados? Quem disse a Deus as classes angelicais? Quem disse a Deus quais eram as funções que os anjos teriam? Onde estava Jó? Onde estávamos nós? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Nós sabemos que toda construção tem uma pedra fundamental. Toda construção tem um fundamento. E não precisa ser inteligente ou da área da engenharia ou pedreiro para saber disso, não. Tudo que se vai construir é construído sobre uma base. E Deus pergunta sobre que foi posta a terra, sobre que base a terra foi posta, foi colocada. A terra está girando no universo e ela não cai de lá. É interessante, né? Ela não sai da órbita. Da órbita terrestre. Quem sustenta a terra? Quem sustenta os planetas alinhados? Quem sustenta o Sol no lugar desde quando foi criado? Quem sustenta a Lua? Quem é que faz as diferentes fases da Lua? O Deus de toda inteligência. Nós não sabemos nada. Alguém sabe explicar como que a Terra gira e a Terra não cai? A Terra não se desloca no cosmos, no universo? O Deus de toda inteligência. O Deus que controla isso tudo, o Deus que deu sabedoria para o homem aprender sobre isso. E Isaías fala que o Senhor assenta-se sobre o globo da terra. Quando muitos achavam que a terra fosse quadrada, há mais de 700 anos antes de Jesus, o profeta Isaías ele fala: o Senhor assenta-se sobre o globo terrestre. Quem falou para Isaías que era redonda a terra ou oval? Quem falou isso? O ser humano olhava e via a linha do horizonte, imaginava que a terra fosse quadrada, mas o profeta, inspirado pelo Deus inteligente, pelo Deus que fez a terra e tudo que aqui existe, inspirou o profeta para dizer que o Senhor estava sentado sobre o globo da terra. Então é muita estupidez humana achar que o ser humano é tudo e achar que o ser humano pode tudo, achar que o ser humano tem a solução para tudo. O homem tem aquilo que Deus permite que ele tenha, porque a partir do momento em que o homem se achar um semideus, Deus corta ele da face da terra, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso humilde nós devemos ser. Nós devemos ser imbuídos de uma humildade tal, porque a Bíblia também diz que Deus, quando Ele olha para nós aqui na terra, o profeta diz que nós somos como gafanhotos. Você se acha muito inteligente? Você acha muito esperto? Expertise? Se acha o tal, o bam? Você não é nada, porque Deus, quando olha para mim e para você, Ele vê a gente como gafanhoto. Lá de cima Ele olha a gente como bichinhos minúsculos. Nós somos pó. E num minuto Deus faz esse pó dissipar no ar, se Ele quiser. Mas muita gente ainda continua com arrogância, se achando doutor da lei, se achando os doutores da ciência, os experts da tecnologia humana. Você não é nada. Eu não sou nada. Deus é tudo, porque tudo veio dele. E ele continua falando com Jó. Quem encerrou o mar com portas?
quando transbordou e saiu da madre. É uma coisa maravilhosa. Eu amo observar o mar, e isso já há muitos anos, não é de agora. Eu adoro fazer vídeos do vai e vem das ondas, do vai e vem das ondas. E eu sempre fico glorificando a Deus quando eu faço esses vídeos. Depois eu fico olhando, eu não me canso de olhar, porque eu fico pensando, quem colocou limites no mar? Quem colocou? Estava ainda há pouco assistindo aqui pela rede social, lá em Santa Catarina, né, Balneário Camboriú, o mar invadindo a terra, o mar invadindo nas proximidades dos prédios, e eu pergunto, quem dá ao mar o seu limite? O homem é culpado disso. A maioria dos prédios foram construídas em áreas que foram aterradas. Então, o homem ocupou o lugar que era do mar, mas quem dá ao mar o seu limite é Deus. E se Deus permite que o mar esteja invadindo o que onde os homens construíram, isso é parte sim do juízo da justiça de Deus, porque o homem foi além daquilo que era permitido que ele fizesse. O homem invadiu os limites dados por Deus, e todas as vezes que nós seres humanos invadimos os limites estabelecidos por Deus, as consequências são trágicas sobre as nossas vidas. Cidades que foram construídas em lugares sem infraestrutura nenhuma, cidades que não têm escoamento, cidades onde as casas foram construídas no nível da rua. As consequências vêm quando a chuva chega e a culpa é de Deus? Não. Assim como Deus falou para Jó ali, a culpa não é minha do que está acontecendo contigo, não. Você é reto, sincero, você é temente a mim, você se desvia do mal, mas peraí, você é humano, você tem falhas também. Então Deus queria ensinar muitas coisas para Jó, que mesmo ele sendo temente a Deus, ele não conhecia. Então eu posso concluir que a pessoa mais temente não sabe tudo sobre Deus. O dia em que nós soubermos tudo sobre Deus, nós não vamos ficar aqui, não vamos ser tão perfeitinho que Deus vai levar a gente como levou o profeta na carruagem de fogo. Ninguém sabe tudo. Todos os dias aqui na terra nós estamos prontos e devemos estar dispostos a aprender algo novo, seja com Deus, seja com as pessoas simples ou com as pessoas com uma capacidade intelectual mais elevada que nós. Nós devemos estar sempre prontos a aprender, porque todos os dias a gente aprende. Até mesmo aqui, como Deus fala com Jó sobre as ondas do mar. Quem encerrou o mar com portas? Numa linguagem figurada, simbólica, portas é para fechar, portas é para dar limite. Eu estou aqui, atrás de mim tem um portão. Para que existe esse portão? Para que qualquer pessoa da rua não entre num espaço que é uma propriedade particular. Então, quem colocou portas no mar? Foi Deus. E quem é que arrombou essas portas, esses limites dos mares? Para que a água hoje estivesse tomando esse espaço. O próprio homem arrombou as portas de Deus. O próprio homem arrombou os limites estabelecidos por Deus. O próprio homem tirou as portas colocadas por Deus, locais que não eram nunca para ser permitida a construção. Hoje nós vemos construções. E a tendência é que os alagamentos aumentem e ainda vai ter muita desgraça e muita catástrofe. Ah, mas isso daí é profeta do caos? Não, isso é realidade. Isso não diz nem respeito à profecia nem revelação. Isso é a coisa mais lógica que existe. O mar tomar o que é dele. O mar tomar o que pertence a ele, o que foi dado por Deus. Então, se o homem não respeitou as portas que Deus colocou para fechar o mar, é normal que o mar agora ultrapasse aquilo que Deus colocou como limite, que o homem invadiu, e o mar vai tomar aquilo que é dele. Está escrito também no livro de Apocalipse, não é verdade? Então, quem lê a Bíblia sabe dessas coisas e não se assusta, não. Vai acontecer, vai piorar mais ainda. Por quê?
por causa da sabedoria, entre aspas, humana, por causa da inteligência humana, que sai se gabando de grandes construções, de grandes empreendimentos, mas destruindo a natureza que Deus criou e que Deus colocou limite. Tem alguns lugares que não é para o homem construir, mas o homem não entende isso. E Deus então questiona isso aí com Jó. E ele continua dizendo no versículo 9: onde é que estavas tu quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro? Deus colocou as nuvens por vestidura dos mares. Seria insuportável hoje nós estarmos ali curtindo o mar, curtindo a praia, se não tivesse as nuvens. Tem gente que gosta de ir lá para torrar, né? Mas a verdade é que se o céu estiver totalmente aberto, sem uma nuvenzinha para refrescar a nossa cabeça, a gente torra. Há poucos dias minha sobrinha ficou passando uns dias na praia e ela esqueceu de colocar protetor solar nos pés. Quando ela chegou aqui onde nós estamos, os pés dela estavam como que queimaduras de água fervente. Por quê? Ela não colocou o protetor solar. Naqueles dias, né, estava fazendo dias muito quentes e não tinha nuvens. Mas Deus fala aqui para Jó que na sabedoria dele, na inteligência dele, ele colocou as nuvens como vestidura dos mares e colocou a escuridão por envolvedor, ou seja, ele envolveu o mar com as nuvens e com a escuridão. Para quê? Para aliviar o calor que nós sentimos à beira-mar. Isso é inteligência de Deus. Nada foi criado por acaso. Em tudo que foi criado nessa terra, Deus teve um propósito. E ele continua dizendo: onde é que estavas tu, quando eu passei sobre ele o meu decreto e lhes pus portas e ferrolhos? Deus estabeleceu decretos sobre o mar. Deus colocou portas e Deus colocou ferrolhos. E aí a gente vê pela história o homem que construiu o Titanic e falou que com ele nem Deus podia. O que aconteceu com o Titanic? Afundou, porque também quis ir além daquilo que era possível e permitido ao homem. Todas as pessoas na face da terra que se acham muita coisa e que se engrandecem dos feitos das suas mãos, um dia cai do cavalo. Isso aqui não está escrito na Bíblia, isso aqui não sou eu que estou inventando, isso aqui é observação, é sabedoria popular. A gente vê que todas as pessoas que se acham demais, um dia acabam sendo de menos, em todos os sentidos, porque Deus abate o orgulhoso, Deus abate aqueles que se acham muita coisa nessa terra. Continua dizendo no versículo 11: e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas orgulhosas. Deus perguntando para Jó: onde é que estavas tu, Jó, quando eu falei para as ondas: até aqui você vai quebrar as tuas ondas, mas daqui você não vai passar? É maravilhoso, é simplesmente maravilhoso. Por isso é que eu faço os vídeos das ondas indo e voltando, indo e voltando. Por mais que no decorrer do dia as ondas vão avançando um pouquinho para a areia, mas dali elas não passam. E quem é que colocou, quem é que quebra as ondas? É o nosso Deus. Deus tem domínio sobre os oceanos, Deus tem domínio sobre os mares, Deus tem domínio sobre o céu, Deus tem domínio sobre as aves. A coisa linda, maravilhosa, quando eu estou numa praia, eu não vou ali para ficar torrada, não, eu vou ali para contemplar a natureza de Deus. Eu amo ficar deitada numa canga, levo um paninho ali, eu deito, fico olhando para o céu e fico olhando as aves de um lado para o outro, e elas descem, pegam sua alimentação dentro d'água, elas
fazem aqueles voos rasantes e voltam para as alturas de novo. Isso é maravilhoso. Deus deu ali a harmonia completa dos mares, dos animais, a cadeia alimentar. Deus alimentando ali as aves do céu que não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiro, como Jesus falou, mas meu Pai as alimenta. Eu nunca vi uma ave feia. Eu nunca vi uma ave raquítica. Eu nunca vi uma ave passando fome. Por quê? Porque Deus, em sua inteligência, em sua sabedoria, Ele providenciou, Ele criou a cadeia alimentar, onde um animal se alimenta do outro, e isso faz parte da lei da sobrevivência. Mas Deus falou, eu coloquei limite nas ondas. Eu falei onde as ondas iriam parar de quebrar, onde elas quebrariam, de onde elas não passariam. No versículo 12, Deus continua dizendo para Jó, ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar. Não somos nós quem determinamos que hora que o sol vai nascer, não somos nós quem determinamos que horas que o sol vai se pôr, não somos nós quem determinamos nada disso, nós não temos domínio sobre um segundo do relógio, mas Deus, Ele tem o controle do tempo na palma das suas mãos. E enquanto muito se fala sobre relógio, o tempo do homem, nós temos o Kairos, o tempo de Deus. E o tempo de Deus é muito diferente do nosso tempo. É como se Deus quisesse dizer para ele assim, eu domino tudo, eu tenho controle de tudo, eu tenho o controle do movimento de rotação e de translação da Terra. Por que nós falamos que existe o Kairos, o tempo de Deus? Porque Deus, Ele fez o globo terrestre, a Terra está ali girando, 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 dando origem aos dias, às noites e aos anos, mas Deus não está dentro do planeta terrestre, Deus está acima de tudo, Deus está controlando, Deus está dominando, Deus está ali fazendo com que tudo aconteça em perfeita sintonia. Deus faz com que o sol nasça na hora certa, Deus faz com que o sol se ponha na hora certa. Então Deus, Ele não está sujeito ao tempo do homem, o tempo cronos que é medido pelo relógio. O relógio marca segundo, minuto, hora, dias. O calendário humano marca meses. Deus não está sujeito ao tempo humano, porque Deus é atemporal e Deus é imutável. Assim como Deus falou com Jó, Ele continua sendo o mesmo Deus, tendo o mesmo controle sobre todas as coisas do universo, como foi desde o início da criação. O tempo está nas mãos de Deus, por isso é que a gente fala. E Deus, por ser eterno e atemporal, Deus, Ele vê coisas lá na frente que ainda não aconteceram na nossa vida, mas nos planos dele já aconteceram. E é por isso que muitas vezes Ele pode sim usar a boca dos profetas para falar o que vai acontecer daqui a 10 anos, porque Deus, Ele é eterno. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele habita a eternidade. Ele não tem início de dias nem fim de dias. Ele é o Deus eterno, e é o Deus eterno questionando a Jó, se tu tens inteligência, me responde tudo isso que eu estou te perguntando. Você se acha muito inteligente? Responde então para Deus o que Deus está perguntando aqui para Jó. Para que se pegasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos nela. Para que os ímpios fossem sacudidos na extremidade da terra. Desde esse tempo aqui, Deus já fala que Ele é quem sacode os ímpios. Era para que Jó entendesse que ele não tinha que questionar nem com seus amigos, porque dos seus amigos Deus estava cuidando. E quem somos nós para questionar? Nós devemos colocar os nossos amigos ou inimigos nas mãos de Deus, porque se as pessoas estão sendo ímpias conosco, se as pessoas estão cometendo maldade,
elas estão nas mãos de Deus e é Deus quem vai sacudir os ímpios. E se transformasse como barro sob o selo e se pusessem como vestidos. Deus falando então sobre a terra, sobre o ornamento da terra. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo. Naquele tempo de Jó, seria impossível, como hoje é possível através de submarinos, uma pessoa descer no profundo dos oceanos. Hoje a tecnologia, que foi falada lá em Daniel, que a tecnologia, a ciência vai se multiplicar, hoje já é possível, através da ciência, da sabedoria que Deus deu ao homem, construindo submarinos, eles irem nos fundos dos mares, fazerem aquelas fotos lindas, né, que nós vemos, os vídeos lindos, mas nesse tempo de Jó, isso não era possível. Ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte. Deus estava querendo dizer para ele o seguinte: nem domínio sobre a morte você tem. Você é inteligente? Nem domínio sobre a morte você tem. Não tem domínio sobre a morte nem sobre a vida. Deus é quem sabe o dia que o ser humano vai nascer e o dia em que o ser humano vai morrer. Morre criança, morre recém-nascido, morre adolescente, morre jovem, morre idoso. Agora eu te pergunto, quem sabe o dia em que as portas da morte serão abertas para você? Eu não sei. Porque se a gente soubesse o dia em que as portas da morte seriam abertas para nós, nós iríamos nos corrigir em tudo que nós estivéssemos fazendo de errado. E Deus fala isso com Jó. Onde estava você quando as portas da morte foram abertas? Onde estava você? Você sabe quando descobriram as portas da morte? Você sabe como é que se passa daqui para o outro lado? Você sabe o que vai acontecer do outro lado da porta, quando a porta da morte se abrir para você? Por isso é que a nossa decisão deve ser hoje. Como diz a palavra de Deus, aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo após isso o juízo. Toda sabedoria, toda inteligência humana um dia vai ter fim. E o que vai ser depois da morte é que é um problema. Quando eu era mais jovem, eu ouvi uma ilustração de um pastor muito conhecido, pastor Nilson do Amaral Fanini. Foi nosso pastor em Niterói por 7 anos, onde nós congregamos na primeira igreja batista de Niterói. E um dia ele contou uma ilustração muito inteligente, muito interessante e que cabe muito bem nessa reflexão que nós estamos fazendo aqui para vocês. Ele disse o seguinte, que um certo homem, muito famoso, muito habilitado e capacitado em várias ciências, conhecia várias matérias, conhecia várias áreas, né, da ciência humana. Ele pegou um barco, porque ele queria fazer um passeio, mas ele não sabia dirigir um barco, um barquinho pequeno, não era um barquinho grande não. Então ele contratou um homem, dono de um barco, que sabia navegar com aquele barquinho, e eles entraram em alto mar, e eles foram navegando. Naquele tempo não tinha previsão do tempo, como nós temos hoje no celular. E aquele homem não sabia o que ia acontecer com o tempo, né? À medida em que eles fossem navegando mais para alto mar. E diz essa história, essa ilustração, que num determinado momento, depois de navegarem bastante mar adentro, veio um vento forte, foi se aproximando uma tempestade e começou a chover muito. E aquele homem muito inteligente estava perguntando para o homem que dirigia o barquinho, para o homem que estava ali remando e conduzindo o barco: você entende de história, meu caro colega? E aquele senhor respondeu o seguinte: não, senhor. Você entende de geografia para poder navegar assim, saber onde está o norte, onde está o sul? E aquele homem respondeu: não, senhor, isso eu aprendi na prática, necessidade, é minha profissão.
E aquele homem continuou perguntando para aquele senhor que estava dirigindo o seu barquinho se ele tinha vários conhecimentos humanos. E humildemente aquele senhor foi respondendo para ele: não, senhor, eu não sei. Não, senhor, eu não conheço. Determinado momento do trajeto ali em alto mar, foi tão forte a tempestade que já não tinha mais como voltar, porque estavam longe do lugar de onde eles saíram, e não tinham como sair também daquela tempestade em alto mar. E começou então a entrar água dentro daquele barco, apesar de ter salva-vidas ali dentro para os dois. O homem, que tinha muita sabedoria, muito conhecimento, começou a ficar desesperado. Começou a ficar desesperado porque ele não tinha experiência com o mar agitado. Aquele homem não tinha experiência com a agitação da tempestade em alto mar. Aquele homem inteligente não sabia como se livrar daquela tempestade que eles estavam passando. Foi aí então que o dono do barquinho, o senhor simples, virou para ele e perguntou assim: Senhor, o senhor sabe nadar? E aquele homem disse assim: não. Então o dono do barco disse: sinto muito, mas dessa vez o senhor vai morrer, porque você não sabe nadar. Moral da história: tem gente que sabe muita coisa, mas está indo para a perdição, está sem salvação e no final das contas vai para o juízo eterno sem estar preparado, porque buscou aprender e saber de tudo, mas não sabe o que é mais importante. E Jesus disse para uma pessoa: louco, hoje pedirão a tua alma e que tu tens preparado, para quem será? E Jesus disse isso para uma pessoa que diz o seguinte: alma, tens em depósito muitos bens. Tens em depósito muitos bens, come, bebe e sacia. E Jesus respondeu: homem, essa noite pedirão a tua alma. E tudo isso que você tem, que você guarda em celeiro, que você prepara na poupança, que você guarda no banco, que você tem de investimento, para quem será se você morrer hoje? Se a tua alma for tirada hoje, para quem será tudo isso que você está construindo nessa terra? É mais ou menos isso que Deus quis dizer para Jó. Se ele sabe quem fez as portas da morte. Deus tem o domínio das portas da vida e da morte. Ele fala: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e achará pastagens. Jesus é a porta. Jesus é o caminho que conduz à vida eterna. Jesus, ele tanto tem o domínio da porta da morte, quanto da porta da vida. E Deus continua dizendo aqui para Jó: ou com teu entendimento chegaste às larguras da terra, faz-me saber se tu sabes de tudo isso. Deus perguntou para Jó: você sabe quanto mede a terra? Você está se achando muita coisa? Então me fala, qual é a medida da terra? Como eu falei, hoje através da ciência já se pode ter uma medida, né, da terra, mas naquele tempo Deus pergunta para ele: me fala, Jó, se você sabe qual é a medida da terra, porque foi eu quem criei e eu sei tudo o que eu faço, e tudo o que eu faço é bom e é perfeito. Você não sabe de nada, mas você se acha inteligente? Me diz se você tem inteligência. Onde está o caminho onde mora a luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Deus é luz e com ele não habita trevas. Deus é luz e com ele não habita trevas. Mas ele pergunta para Jó: você sabe onde está a luz e você sabe onde estão as trevas? Você sabe como é que elas se manifestam? Os cientistas dizem, né, que o escuro é a ausência de luz. Por isso é que muitas pessoas hoje estão na escuridão, porque simplesmente não conhecem Jesus, a luz do mundo. Tem a ausência
da luz do mundo em sua vida e por isso estão na escuridão das trevas desse mundo tenebroso. Onde está o caminho onde mora a luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as tragas os seus limites e para que saibas as veredas da sua casa. Você sabe até onde que a luz pode entrar e até onde a treva também pode adentrar? Você sabe onde estão os limites das trevas e onde estão os limites da luz? Nós não sabemos de nada. Mas o Senhor, o nosso Deus, que é a luz do mundo, Ele sabe de tudo isso. Acaso tu o sabes, porque já então eras nascido, e por ser grande o número dos teus dias? Eu acho interessante aqui que Deus ele tem um pouco de sarcasmo. Às vezes as pessoas brigam, né? Com certos sarcasmos e ironias com relação à verdade. Não estou falando de sarcasmo e ironia pejorativa, não. Isso aqui é uma ironia construtiva. Acaso sabes tu, ou já eras nascido, e por ser grande o número dos teus dias? Com certeza você já era velho demais, né? Você já era antigo demais, você sabe de tudo. Isso é uma ironia. Você é muito antigo já, então você sabe de tudo. Você já viveu bastante, você tem 50, você tem 60, você tem 70. Quantos com 80 anos cheios de arrogância? Você já é muito velho, você sabe de tudo. Eu digo para você, até os velhinhos têm muito a aprender com Deus, o dono de toda inteligência. Ou entraste tu até os tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva? Os tesouros do fogo. O fogo é algo fenomenal que chama a atenção dos nossos olhos. E Deus pergunta, você conhece os tesouros do fogo? O fogo serve para iluminar, o fogo serve para purificar, o fogo serve para aquecer, mas o fogo também serve para destruir. E o homem não sabe o que Deus pode fazer com tudo isso, porque os 4 elementos da terra são dele: ar, água, fogo e terra. E sendo de Deus, quem sou eu e quem é você para questionar a forma que o dono desses 4 elementos possa estar usando para executar o seu juízo sobre a face da terra, sobre um povo desobediente, rebelde, arrogante, cheio de si? Ou entraste tu até os tesouros da neve, ou viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra. É Deus quem guarda a neve, e é Deus quem guarda o fogo para o dia da angústia, para o dia da peleja e para o dia da guerra. Deus pode ou não pode usar os elementos da natureza para executar o seu juízo sobre a face da terra? Ninguém gosta de ouvir isso. Mas Deus usa sim: neve, fogo, tornado, furacão, água e tudo mais que ele fez. Ele pode usar sim para o dia da angústia sobre toda a humanidade. Quando eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra. Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra, os tornados? Deus usa para o dia da angústia. Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos e trovões? É o próprio Deus, foi Ele quem fez. Quem abriu para a inundação um leito? Quem abriu um caminho para que houvesse inundação numa cidade? Quem abriu o leito de um rio para que vazasse água para todos os lados? Foi o próprio Deus quem fez isso. Ah, mas Deus é bom e Deus não faz o mal. A Bíblia fala que Deus cria o mal e Ele faz o bem. Deus faz o que Ele quiser porque Ele é Deus. Então ele tanto usa para abençoar a humanidade, quanto ele usa também os elementos da natureza para executar juízo e justiça sobre a sua humanidade, sobre os seus filhos
e sobre as suas criaturas. Quem fez um caminho no meio do vento? Quem abriu a inundação? Um leito no meio da inundação, para a água vazar, para a água invadir as cidades. Quem fez isso? Versículo 26. Para chover sobre a terra onde não há ninguém e no deserto em que não há gente. Muitos lugares aí sedentos, secos, que não chove uma gota d'água. E em alguns lugares no deserto se cumpre a palavra de Deus, quando ele diz que abriria fontes no deserto. Quem faz isso? O Deus inteligente. O Deus que sabe o que faz e como faz e por que faz. Para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva. A chuva, porventura, tem pai? Ou quem gerou as gotas do orvalho? São as gotas do orvalho que fazem com que as graminhas não se sequem com o calor do sol. Quem faz isso? É o homem? Não, é o próprio Deus. De que ventre procedeu o gelo? E quem gerou a geada do céu? Como debaixo de pedras as águas se endurecem e a superfície dos abismos se congela. Quem fez os polos? Polo norte, polo sul? Quem fez? Quem fez as camadas de gelo? Ou poderias tu ajuntar as delícias das 7 estrelas ou soltar os cordéis do Órion? Falando aqui das constelações. Ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos, falando das estrelas do céu. Deus conhece tudo, Deus conhece as estrelas e chama pelo nome. Será que esse Deus não seria sábio o suficiente para nos conhecer e nos chamar pelo nome? Será que esse Deus não saberia o suficiente para conhecer o coração do ser humano e dar a cada um segundo as suas obras? Se ele conhece as constelações estelares e chama cada estrela pelo seu nome. Aleluia! Deus sabe de tudo. Sabes tu as ordenanças dos céus, ou podes estabelecer o domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens para que a abundância das águas te cubram? A gente não pode mudar 1 centímetro daquilo que está estabelecido por Deus sobre a natureza. Por mais que os homens hoje possam prever o tempo, ninguém pode dizer, não, amanhã eu quero que tenha sol. A previsão está dizendo que tem chuva, mas eu quero ir para a praia, eu quero ir para a piscina. Nenhum ser humano pode fazer isso. Se Deus fechar as janelas do céu para não chover, vai ficar sem chover. Se Deus quiser abrir as janelas do céu e derramar chuva sem medida, a ponto de matar um monte de ser humano, Deus vai fazer, porque Ele é Deus. E isso está no domínio e no poder das mãos dEle. Se Ele quiser que não aconteça nada disso, Ele também vai parar. O homem pode ter dito, vai chover granito, vai chover canivete, mas se Deus quiser entrar e interferir na história da humanidade, na questão natureza, Deus também pode interferir, porque tudo depende dele, tudo é controlado por ele. Ou podes levantar a tua voz até as nuvens para que a abundância das águas te cubra. Está muito seco, ai meu Deus, que calorão. Estou precisando que chuva, venha chuva, venha chuva. Você pode fazer até dança da chuva, igual o índio. Se Deus não quiser que chova, Deus não vai deixar a chuva descer, porque isso não está no controle das nossas mãos, está no controle das mãos de Deus. Ou mandarás aos raios para que saiam e te digam, eis-nos aqui. Olha a ironia de Deus. Você pode fazer com que o sol apareça para mostrar a sua beleza. Eu quero fazer um vídeo do raio passando de leste a oeste, de norte a sul. Ai, apareça raio, que eu quero que você saia aqui no meu vídeo. Quem pode fazer isso? Olha a ironia de Deus, com um homem que estava se achando muita coisa. Então Deus, ele coloca o homem no seu devido lugar. Você é pó, você é cinza, você não é nada diante de mim. E você sem mim é apenas um barro que sobrou e eu resolvi fazer um bonequinho.
Quem pôs a sabedoria no íntimo? Ou quem deu à mente o entendimento? Quem deu sabedoria ao homem? Quem deu sabedoria aos cientistas? Quem deu sabedoria a essa instituição que criou a inteligência artificial? Fala até com dificuldade. Artificial. Inteligência artificial jamais vai substituir a inteligência de Deus. Que me perdoem os adeptos dessa inteligência artificial. É bom, como eu já falei, é útil para a humanidade? É, mas se não souber usar essa inteligência artificial, vai te levar para um lugar horroroso chamado inferno, onde irão aqueles que não temem a Deus e a sua palavra. Acha que ninguém está vendo? Acha que domina tudo, que pode fazer tudo? Esquecem que tem um Deus, o dono de toda a ciência, de toda a sabedoria e de todo entendimento, vendo tudo e vendo todos, como diz Davi, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus para dar a cada um segundo a sua obra. Quem pôs a sabedoria no íntimo? Ou quem deu à mente o seu entendimento? Quem numerará as nuvens com sabedoria? Ou os odres dos céus, quem os esvaziará? Quem vai tirar a água das nuvens carregadas de água? Ninguém. Quem se funde o pó numa massa e se apega os torrões uns aos outros? Quem pode fazer o ser humano como Deus fez, onde ele juntou os borrões da terra uns aos outros e fez uma massa, barro, que somos nós? Porventura caçarás tu presa para a leoa, ou saciarás a fome dos filhos dos leões? Quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Seríamos nós capazes de alimentar esses animais ferozes que Deus colocou na face da terra, quando eles mesmos são capazes de fazer isso? Ainda que eles estejam se abaixando para tomar a água, eles estão de olho em tudo. Quem fez isso? Senão o próprio Deus. Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus filhotes gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer. Aleluia. É o que Deus está falando para Jó. Ele continua falando muito mais coisas, mas eu termino por aqui. No versículo 39 de Jó, ele continua questionando ali com Jó, e eu creio que Jó tenha ficado caladinho. Um homem que estava se achando muita coisa, quando Deus começou a questionar sobre tudo isso que Jó não tinha entendimento. E eu te pergunto, quem sou eu e quem é você para questionar a Deus com a nossa sabedoria e com a nossa inteligência humana? Então Jó, no finalzinho, no capítulo 40, respondeu mais o Senhor a Jó: porventura contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem argue assim a Deus, responda por isso. Você pode contender contra o Todo-Poderoso? Você pode questionar as coisas que Deus faz e como Ele faz? Responda para você mesmo. É isso que Deus disse para Jó. Você acha que você pode questionar as coisas que eu faço? Do jeito que eu faço? Através de quem eu faço? E como eu faço? E por que eu faço? Responde para você se você pode. Se você puder lutar contra o Todo-Poderoso, vá em frente. Seja feliz. Luta contra o Todo-Poderoso. Você vai ver as mãos do Todo-Poderoso contra você. Foi isso que Deus disse para Jó. E depois, então, de ser confrontado pelo próprio Deus, sempre que o homem se encontra com Deus, tem confronto, sim. Esse evangelho, água com açúcar, é um evangelho falso. O evangelho verdadeiro
é o evangelho do confronto. E isso não é só no Novo Testamento. Já lá no Velho Testamento, Deus sempre confrontou o homem, como Deus está aqui, questionando e confrontando a Jó. E graças a Deus, no versículo 2 do capítulo 40, Jó responde ao Senhor e diz: eis que eu sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho a boca, uma vez que tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não procederei. Quem sou eu para questionar o Senhor? Nessa parte aqui, Jó demonstra essa humildade. Quem sou eu? Eu sou vil, eu não presto, eu sou pecador. Aquele que lá atrás era reto, sincero, temente a Deus, se desviava do mal, depois de questionar a Deus, ele fala: eis que eu sou vil. E o que falaria eu? O que sairia da minha boca contra o Todo-Poderoso? Quer bater de frente contra Deus? Vai sair estraçalhado, sim, assim como Jó saiu. E eu encerro dizendo: por que foi necessário Jó passar por tudo isso? Como eu falei, ele não é o elo da perfeição, como tanta gente fala. Jó teve seus momentos em que ele teve que descer, sim, ser quebrado, sim, para que no capítulo 42 de Jó ele pudesse dizer ao Senhor o seguinte. Eu termino com essa palavra e eu digo para você que essa é a sabedoria de Deus, essa é a inteligência de Deus que eu quero ter todos os dias da minha vida. Respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não entendia. Escuta-me, pois, eu te falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Infelizmente, por causa da inteligência humana, muitas pessoas pensam que sabem de tudo, quando na verdade não sabem de nada. Muitos têm um conhecimento bíblico, teórico, teológico, humano e intelectual a respeito de Deus e a respeito de tudo na vida, mas não conhecem a Deus de fato e em verdade. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. É essa inteligência que Deus quer para você, que você venha conhecê-lo, não por aquilo que falam, mas por aquilo que você viveu com Ele e na presença dEle. Não viva do que os outros falam, viva e tenha as suas próprias experiências. E como Jó, não ouse questionar a Deus nas coisas que Deus faz. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde com essa palavra, hoje e sempre. E saiba de uma coisa: nós somos como um grão de areia na imensidão de uma praia. Mas se nós formos um grão de areia colocado nas mãos de Deus, Deus poderá fazer grandes coisas através da nossa vida, porque Ele quer a nossa humildade. E quando Deus nos confronta, não é para nos destruir, mas é para o nosso crescimento, para que tenhamos a sabedoria, a inteligência e o conhecimento que vem dEle, não um conhecimento humano, para que não aconteça com você o que aconteceu ao homem da história que eu contei. Sabia de tudo, mas ele não sabia nadar, quando na verdade era a única coisa que ele precisava saber naquele momento, saber nadar. E por não saber nadar, ele acabou morrendo. Viva de tal forma que quando Deus te chamar, você tenha em suas mãos o necessário para que você seja salvo. Fiquem na paz de Deus.